Vocês têm notado uma certa agitação interior, uma vontade de fazer coisas, mas não sabe nem muito bem o que é, só quer fazer? Uma certa agitação mental, vários pensamentos, parece que os pensamentos estão mais acelerados. Essa vontade de fazer não necessariamente é vontade de concluir tarefas ou de organizar para ter mais produtividade ou qualquer coisa desse tipo. Pois é, esses dias aí Mercúrio entrou em Áries e agora o Sol entrou em Áries. Isso significa que começamos um novo ano astrológico. Toda vez que o Sol entra em Áries, um novo ano se inicia. E eu vou falar hoje sobre como essas energias, especialmente do Sol e de Mercúrio, vão nos afetar em algum lugar do mapa, porque todos nós temos Áries em algum lugar do mapa. Então, como que a gente recepciona essas energias em cada casa astrológica? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Se você tem Áries na casa 1, você tem Áries na casa que é correlacionada com o próprio signo de Áries. O ascendente, ele fala do momento em que foi cortado o cordão umbilical, digamos assim não, é isso mesmo. Eles registram o horário de nascimento na primeira respiração. Existe toda uma mística em torno da ideia do sopro, do espírito, enfim. A gente considera o horário do ascendente exatamente no momento em que foi cortado o cordão umbilical e você deu a primeira respiração por conta própria. Olha que interessante, né? Áries é um signo que fala de independência, de autonomia, de individualidade. O ascendente, ele fala de individualidade. A expressão da sua individualidade. O Sol é a sua essência, mas o ascendente é a forma com qual você vai expressar esse sol. Isso que é só seu. Nada mais individual do que o ato de você começar a respirar e ter que lutar pela vida por si só, né? Sofrer as consequências de sair ali da barriga da mãe. Então, as pessoas que têm Áries na casa 1, elas sentem ainda com mais intensidade a presença desse signo numa casa que é correlacionada com ele, porque aí é juntar arroz com batata, né? Os dois são carboidratos. Então, assim, é mais do mais. Você tem um signo que fala do eu, da individualidade, na casa da expressão da individualidade. Quando o Sol está passando por Áries, você pode sentir ainda mais necessidade, um impulso quase incontrolável de expressar aquilo que você veio fazer aqui. Então, aproveite esse momento com ousadia para botar em prática, talvez, projetos, não necessariamente profissionais, mas fazer coisas. Se o que você vinha desejando internamente era aprender uma coisa, corre atrás para aprender. Se o que você vinha desejando internamente, enfim, que você quer se desenvolver como pessoa, tem a ver com a prática de alguma atividade em especial, porque Áries fala, inclusive, da atividade física, é uma das formas de você equilibrar essa energia, corre atrás para começar. Mas é para começar, tá? Já não é mais tempo de planejar quando a gente está falando da presença de um signo cardinal de fogo. Então, é um momento muito propício para você se valer dessa ousadia, dessa força que esse seu ascendente em Áries tem, para se lançar em algo que você quer com ousadia, com determinação. Eu gosto muito de associar a figura de Áries, para quem me segue há mais tempo já sabe, com a figura do guerreiro. E o guerreiro, ele pode estudar o adversário por um tempo, mas ele sabe o momento certo de desferir o golpe, de ir para cima. Ele tem o momento de estudar e observar, mas ele tem o momento de ser totalmente incisivo e ativo. Que esse ato acontece até de forma muito intuitiva. Ele não fica pensando, agora vou puxar a minha espada. Não, é tudo muito rápido e certeiro. Áries fala, inclusive, da assertividade. Então, as pessoas que têm Áries na casa 1, até pela presença de Mercúrio, que também está transitando por ali, vão se sentir chamadas, e também é um bom momento para explorar isso, para melhorar a sua assertividade. Tomadas de decisão importantes. Se você tem o ascendente em Peixes, você tem Áries na casa 2. E aí nós estamos falando da casa das finanças. Cuidado com os impulsos para gastar dinheiro. Quando a gente está falando de Áries, a gente não está falando muito de refletir, né? A gente está falando de coisas mais intuitivas. A gente está falando das coisas papum, né? Eu associo muito o signo de Áries com a primeira marcha. É a marcha que você sai, não é a marcha que te mantém rodando. Né? Ela é o impulso para iniciar um movimento, mas não de te manter em movimento. Áries na casa 2, que é uma casa de touro, que é uma casa que fala de estruturação, manutenção das coisas, significa que manutenção até a página 2, né? Você pode ser muito intuitivo e impulsivo para gastar e para ganhar dinheiro também. Então, nesse período que o Sol e Mercúrio está passando aí pela sua casa 2, aproveite para intuir ou ser ousado em
em pensar em formas de ganhar dinheiro, né? Até investir também, né? De forma muito intuitiva, mas aí precisa ter cuidado com as perdas, enfim. Júpiter está transitando por Áries também nesse ano, então é muito positivo para quem tem Áries na casa 2, porque além desse mês aí que o Sol e Mercúrio vão estar lá, Júpiter vai estar lá o ano todo. Então, Júpiter fala da bonança, da expansão, da sorte, para investimentos, para formas de ganhar dinheiro, é muito bom. Essa casa também fala do que dá valor ao seu trabalho. Então, é hora de botar a mão na massa e agregar valor ao que você produz, seja lá o que for. Se você for empresário, se você for funcionário de uma empresa, enfim, tá na hora de estruturar, estruturar não é nem a palavra, mas de demonstrar, talvez para as outras pessoas, aí se valer um pouco da ousadia e da autoconfiança, para falar, olha, o meu trabalho tem valor sim, e é por isso, isso e isso. Ares fala de posicionamento também. Se você não sente que dá um valor suficiente ao seu trabalho, é um bom momento para você fazer valer a sua vontade, fazer valer esse, né, observar o seu valor, tipo, se de fato o seu trabalho vale mais e fazer valer isso, lutar por isso, né? A palavra lutar tem tudo a ver com Áries. Se você tem Áries na casa 3, o seu ascendente é Aquário, e aí nós estamos falando da casa da comunicação e da mente. De fato, as pessoas que têm Aquário na casa 3, na minha opinião, elas devem ser pessoas com a mente muito rápida, uma mente muito ágil, pronta para ser responsiva em situações até de emergências, enfim, que exijam essa rapidez de raciocínio. Quem tem Áries na 3, aproveite a presença do Sol para explorar isso, explorar essa agilidade, bom momento para tomada de decisões. Cuidado com a questão da ansiedade, porque a sua mente pode de fato ficar mais agitada do que o ideal. Uma mente agitada não significa uma mente tomando decisões assertivas. Muitas vezes pode ser só uma agitação, né? Você remexe ali, como é, por exemplo, o lago. Se a água está muito remexida, você vê lama, 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 mas você não enxerga o fundo do lago, você não consegue ver profundidade, você não consegue ver nada. Isso não é necessariamente útil, tá? Então, tome cuidado com isso, você pode sentir a mente um pouco mais agitada e aí intervenha fazendo detox, diminuindo a busca por informações para tentar diminuir o grau de atividade aí da sua mente, para não ficar criando coisa também, né? Aproveite esse momento para a questão dos estudos, para a questão da comunicação. Se você tem Áries na casa 3, a sua comunicação pode ser muito assertiva, mas também pode ser um pouco bélica, pode ser um pouco incisiva demais. Então, cuidado para não ter a língua muito afiada. Às vezes é bacana o que você tem para dizer, mas a forma como a gente diz é importante a gente pontuar também. Então, claro, isso vai depender de outras coisas, né? Em que signo que está o seu Mercúrio. Só ter Áries na casa 3 não significa que você é grosso ou grossa. Mas, num momento em que Quirón está em Áries, Júpiter está em Áries por esse ano todo, que já expande, já faz aumentar, as labaredas são altas, entendeu? E aí agora tá chegando o Sol, que também é fogo, e Mercúrio, que vai estar potente aí na casa. Então, cuidado para não ser muito bélico, muito explosivo, falar o que não deveria ter falado. Aproveite esse momento para, sim, ser ousado, assertivo, comunicador, né? Ser pioneiro, falar daquilo que talvez ninguém falou ainda. Aproveite esse momento no âmbito dos estudos, né? Da mente em si e da comunicação. Quem tem Áries na casa 4 é a pessoa que tem o ascendente em Capricórnio. A casa 4 fala da nossa ancestralidade, das nossas origens, nossos pais e avós. E ter Áries nessa casa significa que você foi incentivado pela sua família a ser independente. Então, com a passagem do Sol por esse signo, estando na sua casa 4, é um bom momento, se é que você tem esse tipo de dificuldades com a sua família, de colocar limites e se posicionar, de deixar claro para eles que você é independente, que você tem autonomia para tomar suas próprias decisões. Então, se existe um conflito nesse quesito, é um bom momento para você se posicionar. Talvez você seja uma pessoa como um líder dentro da família, a pessoa que toma a frente, aquela pessoa que organiza eventos, tipo, vamos fazer tal coisa, tá bom, deixa que eu ligo lá, tá bom, deixa que eu faço isso, porque a Áries tem muito dessa iniciativa. Mas também você pode ser o fogo do parquinho da família, né, aquele que risca o fósforo e joga na palha seca, que né, explode tudo. Então, no âmbito familiar especialmente, cuidado com a comunicação, porque pode ser que você esteja mais arredio. Então, é um bom momento para tirar férias e viajar, de repente não com a família. Quirón estando em Áries fala das feridas não curadas. Então, às vezes a gente pode dizer uma coisa para um familiar que vai ativar nele uma dor que está ali latente, ou na gente, né? A gente ouvir de um familiar algo que nos machuca, que nos relembra dores antigas. Tenha cuidado nos encontros com a família. Se você mora com a sua família, se você tem algum parente morando com você. Eu sei que é difícil porque Áries tem essa coisa da impulsividade, né? Ele tem essa coisa do quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já fiz, quando eu vi eu já bati. Então, mas o conselho vai ser sempre esse. Busque o equilíbrio.
Onde a gente tem Áries, a gente é muito autorreferente também, né? Esse é o grande lance. Tudo onde a gente tem Áries, a gente tá analisando só do nosso ponto de vista. Por isso que o ideal é a gente buscar as qualidades de Libra, que é o signo oposto, que é o signo que olha pro outro. Então, muitas vezes, o nosso comportamento com a família, que a gente reclama deles por N razões, às vezes o que falta pra gente é se colocar um pouquinho no lugar deles, né? Tentar olhar o ponto de vista deles. Eu duvido que isso vai acontecer agora com todos esses planetas passando pela sua casa 4. Mas o ideal seria isso, controlar a impulsividade de ser responsivo, usar o seu livre-arbítrio, a sua sabedoria, a sua maturidade, para sempre que o impulso vier pensar, calma, eu preciso não falar nada agora e talvez mais pra frente refletir se de fato eu não tô só olhando as coisas pelo meu ponto de vista, se eu não tô sendo um pouquinho egoísta. Se você tem Áries na casa 5, seu ascendente é Sagitário, você já tem um ascendente num signo de fogo, né, meu bem? Então, assim, Júpiter tá lá, no signo de Áries, inclusive. Júpiter é o regente de Sagitário. Então, a casa 5, ela é uma casa de fogo, ela é uma casa de leão. Você tem Áries nesse signo, nessa casa. É um bom momento para você dar aquela agitada com os crushes, né? Essa casa, ela fala dos contatinhos, da vida social, né? Não necessariamente dos amigos, mas dos contatinhos mesmo, daqueles encontros iniciais, né? Dos lugares que você frequenta como lazer. Fala do seu legado, fala da sua criatividade, do seu ego. E aqui é o que eu quero falar pra você. Cuidado pra não se tornar uma pessoa muito, nessa fase, um pouco mais autocentrada, um pouco mais egoísta do que a maior parte do tempo. Como eu sempre falo, é claro que isso vai depender muito das outras posições do seu mapa, mas uma pessoa que já tem o ascendente em Sagitário, Sagitário tem essa coisa dogmática. Eu sei a verdade, vem comigo que você brilha, eu sei do que eu estou falando, eu pesquisei na internet. Eu tenho formação em sei lá o quê, como se eu li tantos artigos científicos. Tudo bem, mas você não esgotou a ciência nem nada, enfim. Tenha sempre essa retórica atrás de você de que ninguém é dono da verdade. Então, Sagitário já tem muito essa coisa dogmática. Eu sei do que eu estou falando. Com tudo isso transitando pelo signo de Áries na sua casa do ego, há uma tendência de você se tornar ainda mais certo de que você é que está certo. Você vai ficar um pouquinho mais autorreferente do que no resto do ano, vamos dizer assim. Tá muito bom para criatividade, então preste atenção na sua intuição. Se Áries é esse signo intuitivo, esse signo que as coisas meio que vêm da cabeça ou do espírito, sei lá eu, né, e já saem pela boca, aproveite essa energia no sentido da criatividade, preste atenção nos seus insights, preste atenção, especialmente nos insights, isso é uma dica para qualquer casa astrológica, tá? Especialmente nos insights que você tem quando você tá fazendo atividade física, porque muitas vezes você tá lá fazendo a sua atividade física e aí não tá focada numa mídia ou numa tela, e aí a espiritualidade ou o seu eu superior, sei lá, dê o nome que você quiser, pode aproveitar esse momento pra te dar aquela ideia bacana, pô, e se eu ligasse tal coisa com tal coisa, enfim. Prestem atenção nisso, nas inspirações. É um bom momento pra você se orgulhar do seu legado. Então, se você, por exemplo, é um artista, é uma boa fase para você expor os seus trabalhos. Então, sempre que estiver o sol passando por Áries, se esse ano você não vai aproveitar mais, talvez pro ano que vem, é um bom momento para você pensar numa exposição dos seus trabalhos. Se você trabalha, sei lá, com alguma atividade corporal também, para você fazer uma apresentação, é a melhor época do ano para isso. O próprio signo de Leão, que é o correlacionado à casa 5, ele fala dos palcos, né? Então, muito bom para você expor o seu legado, seja o trabalho, seja um bom momento para você ter orgulho dos seus filhos, né? Só cuidado para não achar que eles são melhores do que todo o resto do mundo, porque a gente tem um pouco essa vaidade quando a gente tá falando de um signo de Áries na casa do legado. Quem tem Áries na casa 6 tem um ascendente em Escorpião. A casa 6 é a casa da rotina, da saúde, da forma como a gente entende produtividade, enfim, organização. É uma casa de Virgem. E eu acho que para quem tem nessa casa, esse mês é um pouco agitado demais, né? Ter Áries nessa casa torna a rotina, eu não diria incerta, mas ela é muito intuitiva. Parece que você passa a vida tentando planejar e ordenar, mas quando você acorda as coisas vão acontecendo e quando você chega no fim do dia fala, bom, eu venci na vida, sobrevivi, mas assim, os planos ficaram para trás, porque tudo quando se trata de Áries é tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, você se organiza muito rápido, quer dizer, você vai fazendo as coisas muito rapidamente e às vezes sem nem prestar atenção nas prioridades ou no que você se planejou para fazer. Nem preciso falar que quem tem Áries na casa da saúde, nesse período, mais do que tudo, tem sim que fazer atividade física. Eu não sei qual o nível de intensidade que você tolera para atividade física, mas se tolerar
Atividades físicas intensas, perfeito, porque Áries é um signo, eu estou até de vermelho hoje, é um signo de fogo. Ele demanda essa intensidade, ele quer que você gaste, ele quer que o seu corpo se coloque nessa posição. Mas ainda que não seja nessa intensidade que você consiga praticar, porque talvez esteja sedentário, ou porque não pode, enfim. Vá fazer uma atividade física. Vá, nem que seja fazer uma caminhada. Coloque o seu corpo para rodar, né? Bota as rodinhas no pé e vai fazer alguma caminhada, pelo menos, tá? Porque isso vai aliviar essa pressão, essa urgência que parece que toma conta da gente, né? Especialmente para quem tem na casa 1 também, parece que a gente sente no corpo essa urgência ariana, essa pressa que a gente não sabe de onde vem, que é tudo para ontem, fica até irritado um pouco com esse excesso de energia, especialmente quando a lua estiver lá também. A lua fala muito do nosso humor. Graças a Deus a lua fica só 2 dias e meio num signo. Para quem tem na casa 6, já bota o corpo para gastar energia para que isso não estoure em você como uma ansiedade, como insônia, como dor de cabeça. É muito comum quem tem Áries na 6 sofrer com dores de cabeça. Tanto no período em que o Sol está transitando por Áries, quando a Lua está passando por ele, né? A Lua todo mês passa pelos signos, ela dá a volta em 28 dias. Então, às vezes, é muito comum que a gente tenha dor de cabeça, né? A gente não, especialmente quem tem, ou tem a Lua em Áries, ou tem Áries na casa 6. Então, prestem atenção. Se você, assim como eu, tem o ascendente em Libra, Áries está na sua casa 7. É na relação com o outro que você é chamado a desenvolver a sua independência, a sua autonomia, a liderar, a reconhecer a sua liderança, a sua inovação, ousadia e coragem. Então, nessa fase, com Mercúrio transitando por lá especialmente, a sua fala pode ficar um pouco pesada, especialmente com seu parceiro ou com a sua parceira. Então, toma cuidado. Toma cuidado com a irritação que você pode sentir exatamente no âmbito das relações. Então, você pode se tornar um pouco apressado nesse sentido, se você está começando um relacionamento. Cuidado para não engatar as marchas na hora errada. Né? Não tenha pressa. Esse conselho nunca é demais quando a gente está falando de Áries. Não tenha pressa. Não jogue o carro na frente dos bois, enfim. Deixa as coisas rolarem. Segura a sua ansiedade, segura a sua expectativa. Deixa as coisas rolarem, mas esteja disponível, né? Se o Sol está iluminando a sua casa 7, é sim um momento bacana para conhecer pessoas, para você estar nos holofotes, né? Eu comparo muito o Sol com essa questão do holofote, então pode ser que você conheça e troque ideia com muitas pessoas nesse momento e acabe, sim, conhecendo pessoas bacanas, né? É muito bom para acordos de forma geral. A casa 7 ela não fala só dos casamentos, das relações duradouras, dos namoros mais antigos, né, mais longos, mais sólidos. Ela fala também das parcerias profissionais de longa data, então seu sócio, sua sócia. Eu já falei isso em outro vídeo também, mas eu gosto de analisar as amizades muito longas também na casa 7, porque ela é uma casa que fala de acordos, muitas vezes não verbais, é aquilo que você espera das pessoas. Então, eu sempre falo que amizades de longa data, 20, 30 anos, elas são como casamentos mesmo, né? Você tem já uma expectativa de que aquele casal de amigos, ou aquele amigo ou amiga, vai estar lá para você quando você precisar. Então, cuidado com a comunicação com essas pessoas que se encaixam aí na sua casa 7. Cuidado para não ser impulsiva no que você vai falar. Cuidado para não gerar agitações e burburinhos desnecessários no seu relacionamento, ou na sua relação com essas pessoas, ou com o seu sócio, enfim, ou sócia. Não tenha pressa de assinar contratos, né, já que a gente está falando de acordos. Nesse período, claro que se está iluminando a sua casa 7, provavelmente vai ser muito positivo, mas cuidado para não deixar essa agitação aí, fazer com que você assine acordos, contratos, se comprometa com coisas, por exemplo, de sociedade, sem ter tomado o devido cuidado de analisar com calma. Tá? Como eu falei no começo do vídeo, a gente parece que tá com uma pressa, que a gente não sabe dizer de onde vem e as coisas meio que são feitas ali de qualquer jeito. Se você tem Áries na casa 8, seu ascendente é Virgem, e a casa 8 nunca é fácil pra ninguém, né? Quiron já está transitando por essa casa, que é o asteroide que na astrologia fala das feridas que não se curam. Ele é o curador ferido, então assim que ele descobre a forma de aliviar essa dor que não passa, ele acaba sendo instrumento de cura para outras pessoas. Essa é a interpretação de Quiron, e independente de onde você tem Quiron no seu mapa de nascimento, ele está transitando pela sua casa 8. Então, atenção com as suas feridas. Eu uso aquele exemplo clássico que, assim, olha, você não cuida da sua ferida direito, tudo bem, é um problema seu, mas, assim, o pus dessa ferida não deveria transbordar e afetar outras pessoas. E quando a gente tá falando da impulsividade de Áries, isso pode estar acontecendo. É um bom momento para você iniciar a terapia. Bota atividade física em dia, porque eu acho que quem tem Áries na 8 sente essa necessidade, essa urgência, essa irritação, essa agitação, e mais do que os outros, não sabe de onde vem, porque onde você tem Áries é onde se a gente olha para sombras, é o inconsciente,
é uma casa de transformação, então você pode experimentar situações que exijam, demandem da sua parte. Desapego. É o desapego do ego, né? Porque, poxa, Áries é o signo que fala do eu. Então, desde coisas pequenininhas, tipo você ser colocada aí numa situação em que você tem que desapegar de objetos que você não tinha intenção de desapegar, até coisas maiores, né? Trabalhar o desapego até em coisas mais importantes. A gente não tem só Quirón lá dentro, Mercúrio está lá dentro, vai transitar por Áries esses dias, e Júpiter vai ficar o ano todo aí. Então, autoconhecimento, porque Júpiter fala dos estudos, né, do conhecimento superior. Então, autoconhecimento é um caminho que pode te ajudar nessa transformação. Busque, eu aconselho mesmo terapia, não tem muito o que falar sobre essa casa. Se você tem Áries na 9, você tem o ascendente em Leão. Hora de ser mestre de si mesmo ou de si mesma, porque a casa 9 é uma casa de mestres, é uma casa de estudos superiores, é uma casa de viagens, então bom momento para viajar. Se você não tem mais como planejar uma viagem nesse ano, para esse período, para o ano que vem ou para o ano que você for viajar, considere sempre viajar no período em que o Sol está em Áries, porque você tem a casa 9, você tem esse signo na casa 9 e é a casa das viagens. Então, o Sol vai estar iluminando justamente a área das viagens, da expansão dos horizontes. Então, quando você viajar nesse período, você vai aproveitar ainda mais nesse sentido, de expandir a sua consciência para o lugar que você for viajar, né? Aprender coisas de forma até mais intuitiva. Então, se puder, pelo menos fazer uma viagem curtinha ou conhecer um lugar novo, mesmo que não seja uma viagem, já vai ser super positivo para você. Com relação ao conhecimento, estudos, um bom momento para você começar, tá? Se você tinha planejado já alguma coisa, vai atrás desse curso, vai atrás dessa formação e começa. E se você, de fato, é mestre em alguma coisa, se você tem alguma coisa para comunicar, é a hora de arregaçar as mangas e, de fato, se colocar aí como mestre que você é. Tanto de si mesmo quanto mestre dos outros. Esse também é um momento que você pode cruzar com pessoas que se tornem incentivadores para você. Ou as pessoas que você já conhece podem assumir uma posição de incentivadores, de pessoas que te ajudam a alinhar ali a flecha de Sagitário para o alvo certo, te ajudam a balizar suas próprias metas. Então, esse pode ser um assunto que vai estar em evidência aí nos próximos 30 dias para você, certo? Se você tem Áries na 10, olha só que coisa linda, seu ascendente é em Câncer, a casa do trabalho, nada mais, nada menos do que a casa da carreira, do status, brilhando ali com a presença do Sol. Então, muito trabalho para você. Um bom momento para você se destacar dentro de uma equipe, se você faz parte de alguma equipe, ou de ousar ser pioneiro, inovador dentro do seu trabalho, começar algo como empreendedor. Quem tem Áries na casa 10 em geral, tem a tendência de trabalhar sozinho. Se você não trabalha para si mesmo ainda, não é empreendedor, talvez mesmo dentro de uma empresa a sua função não seja uma função de gestão, ou o seu trabalho não dependa muito de outras pessoas, porque isso irrita um pouco o signo de Áries, tá? Então, eu sempre falo que quem tem os signos de fogo na casa do trabalho, nas casas do trabalho, né, seja na 2, seja na 6 ou na 10, essas pessoas têm dificuldade de trabalhar em equipe. E não é porque são grosseiras ou porque, enfim, é porque elas têm pressa, elas querem fazer as coisas por conta própria, elas não vão sentar na cadeira e ficar esperando a outra pessoa, que talvez não tenha tanta pressa quanto ela, de resolver um problema se ela sabe resolver. E se ela não sabe ou não pode resolver, isso é um problema, isso irrita a pessoa. Então, as funções que exigem uma codependência dentro do ambiente de trabalho, elas não são muito fáceis para quem tem signos de fogo nessas casas. Para quem tem Áries na casa 10, né, voltando aqui, é um bom momento aí para você se destacar. É status, é carreira que a gente está falando. Então, é hora de botar a mão na massa. É hora de você ser inovador, corajoso, pioneiro em alguma área específica. Ter coragem, ousadia, coragem de começar algo, de repente, de falar algo, porque Mercúrio vai estar passando por lá. Júpiter, como eu já falei aqui, se você não assistiu os outros ascendentes, enfim, está transitando pelo signo de Áries durante todo o ano de 2023. Muita sorte, muita abundância para você nessa casa. Aproveite esse ano. Se você não conseguir aproveitar esse mês, que o Sol vai estar em Áries, aproveite o ano ao menos, porque Júpiter é sempre a boa sorte, a abundância, é o grande sim do zodíaco, né? Por fim não, que ainda faltam 2 casas, mas enfim. Se você tem Áries na 11, seu ascendente é Gêmeos. Nada como a dualidade geminiana para te ajudar aí durante esse período em que o Sol vai estar transitando pela sua casa dos amigos, dos seus ideais sociais, enfim, é a casa da política, né? A casa de Aquário, ela é a casa da política. É a casa em que eu tenho que refletir e pensar, né, até onde vai o meu direito, até onde vai o meu dever também,
tá? Não é só uma casa de, a casa dos amigos. Essa é uma casa, às vezes, muito difícil da gente falar. Eu, particularmente, pesquiso muito sobre a casa 11, porque eu tenho uma porrada de planetas por lá, e eu tinha dificuldade de entender. Ela é uma casa muito relevante. Ela é oposta à sua casa do legado, né? A casa do legado é a casa do ego, que é uma casa de leão, então é a casa do eu, é os meus filhos, a minha carreira, nem carreira, né? O meu legado, a minha obra, a minha criatividade, olha só as minhas criações, o que eu fiz, as minhas paixões, mas a casa 11 tá lá do outro lado, te lembrando que nem tudo é sobre você. Então, ter Áries na casa 11, durante esse período especialmente, vai te criar uma certa ansiedade, uma vontade de intervir um pouco mais no que é do outro, né? Então, cuidado com relação aos amigos aí, para de repente não ter alguma inconveniência nesse sentido, de ser um pouco invasivo, às vezes, com relação aos seus amigos, aos grupos sociais. Não vai gerar babado e confusão nesse momento aí, né? Se acalme, senhor, senhora. Cuidado com a impulsividade, né? Porque Quirón está transitando por Áries, porque Júpiter está lá que expande tudo, né? O signo da expansão, da fartura, pro bem ou pro mal. E Sol, Mercúrio passando por lá, tem a questão da comunicação, o ego, né? Então, cuidado com o que você fala com seus amigos. Aproveite esse momento para você assumir dentro do seu grupo, né, os grupos sociais que você frequenta, ou no seu grupo de amigos, uma posição de líder mesmo. Passe você a ser o incentivador, o agitador do grupo. O grupo tá muito parado, faz muito tempo que você não vê o grupo. Vai atrás do grupo, fala, gente, vamos marcar um chopp aí, vamos não sei o quê. Vai atrás, né? Dê vida, pega esse sol na sua casa dos amigos e projete vida, atividade. Faça atividades físicas em grupo com seus amigos, seja você o incentivador desses caras ou dessas minas. Bota essa galera pra se mexer e seja, sim, encorajador, iluminador. Eu sempre falo que Áries tem a tocha de fogo na mão. Ele é o primeiro signo, ele vai na frente dos outros e a luz está com ele, né? A tocha de fogo. Mas ele precisa primeiro saber para onde ele vai. Mas o fato é, ele decide o que vai ser iluminado ou não. Então, seja essa pessoa incentivadora, iluminadora, inspiradora para os seus amigos, né? Para os grupos que você faz parte. Então, a pessoa que tem Áries na casa 11, ela tem esse impulso voltado para a questão social. É sim, por que não, um ótimo momento para juntar os seus amigos ou juntar uma galera para começar, por exemplo, um projeto social, um pequeno projeto. Às vezes a gente fica fantasiando coisas. Não, mas dá muito trabalho, mas tem que registrar. Cara, junta meia dúzia de pessoas, 1 quilinho de alimento não perecível e vai ajudar alguém. Às vezes as coisas têm que ser mais Áries mesmo nesse assunto. Tô dando um exemplo hipotético, tá? Existem várias formas de você ajudar pessoas em situações de risco ou pessoas quaisquer que não sejam necessariamente com o que a gente tem como óbvio de ações sociais. Nesse período, com certeza você vai ser convocado. Essa posição de Áries na casa 11, ela me lembra muito a carta do Imperador no tarô. Porque o Imperador, ele é aquela pessoa que é convocado a auxiliar os outros. Ele tem poder para isso. Então, a pessoa que tem Áries na 11, ela tem poder para isso. Um poder interno, uma chama interna, que às vezes precisa ir lá e acender a chama interna das outras pessoas. Se você tem, então, Áries na casa 12, você tem o ascendente em Touro. E Áries na casa 12 é uma coisa meio paradoxa, né? Porque é uma casa de isolamento, é uma casa de práticas espirituais que, quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa num momento de calmaria, de paz, né? Ter Áries nessa casa é uma coisa complicada, porque você não tem muita paciência para ritos, para práticas, né? Você tá lá... Deus abençoe, amém, aleluia, Senhor, obrigado, muito obrigada, me perdoa, e é isso aí. É mais ou menos isso, a pessoa não tem muita paciência com a questão ritualística, demorada, né? Imagine só quando o Sol, Mercúrio, Quirón, Júpiter, tá tudo lá, dentro da sua casa 12. Você fica ainda mais agitado e ansioso e talvez não consiga colocar suas práticas em dia. Uma sugestão é a seguinte: usa o momento da atividade física para buscar essa conexão, porque você tá botando seu corpo para gastar, você tá pegando essa energia de Áries e canalizando no físico, e aí você consegue às vezes liberar a sua mente e o seu espírito para essa conexão interior. Essa casa também é uma casa que fala dos nossos inimigos ocultos, do nosso inconsciente, dos nossos maiores medos. E a pessoa que tem Áries nessa casa, muitas vezes, o próprio eu é o grande inimigo oculto. Ela não enxerga muitas das características, ela não se enxerga muitas vezes de forma real. Ela se acha super corajosa, mas de repente, quando ela vai amadurecendo, ela percebe que quando ela deveria ter sido corajosa e enfrentado algumas pessoas, ela simplesmente se acovardou, mas nunca se deu conta disso. Né? O impulso é sempre para não olhar para as profundezas, não olhar para o inconsciente, até porque existe essa agitação ariana aí, ela tenta criar um rebuliço aqui para que você nem chegue aqui no fundo.
e realmente acesse as suas verdades. É uma casa do inimigo oculto, como eu falei, do seu inimigo, do seu ponto cego. Né, aquilo que você não enxerga, mas que sempre vem na sua direção. É o seu sabotador interno, é o seu Barba Azul. Se você não conhece o conto do Barba Azul, pesquise. Se você tem essa casa, é um bom momento para você ler esse conto e refletir sobre o que são os seus sabotadores internos. Porque uma coisa é fato, todo mundo tem. Mas o sol iluminando essa casa, se você tiver coragem e ousadia e persistência, é um bom momento, sim, para você encontrar com esse sabotador e usar da sua autonomia, da sua autoridade para não segui-lo, não deixar com que ele te segue de novo. E é isso, gente. Vamos aproveitar toda a luz ariana e ser mais corajosos, mais confiantes. Vamos nos valer das características tão positivas do signo de Áries, mas não vamos nos deixar levar pelas sombras de Áries, que é o egoísmo, que é a autorreferência, né? Eu dizer verdades a partir só do meu olhar, e às vezes eu até acho que eu tô olhando pro outro, mas não, eu tô considerando o outro a partir do meu olhar. Eu não tô olhando pro outro, eu não estou lá tentando me colocar na pele dele. Então, vamos usar tem um versículo que eu gosto muito, que é que eles sejam prontos a ouvir e tardios no falar, né? Um conselho do próprio Mestre Jesus, que ele seja ainda mais lembrado nesse momento. Porque a tendência é que a gente faça o contrário, né? Que a gente seja pronto a falar e tardio para ouvir. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos passar aí mais uns dias falando sobre essa energia ariana. Eu vou gravar outros vídeos curtos dando dicas de pequenos ritos que você pode fazer, pequenas afirmações positivas que você pode fazer para se beneficiar, né? E de repente iluminar onde você tem Áries no seu mapa. Obrigada.